Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais uma live devocional, mais uma devocional na palavra do nosso Deus, aqui pelo nosso canal do YouTube, o canal da Congregação Batista em Severiano Melo. Queremos inicialmente agradecer e louvar a Deus por sua vida, louvar a Deus por você mais uma vez estar nos acompanhando essa noite, amém? Para nós iniciarmos, eu convido a você para que nós vamos estar orando nesse momento, pedindo para que Deus venha nos abençoar, amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, somos gratos por estarmos aqui mais uma vez meditando a Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos abençoe e que a Tua Palavra, Senhor, venha penetrar em nosso coração, que o Senhor venha guardá-la em nosso coração e aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse momento. É no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, em nossa última devocional, a gente meditou lá em 1 João, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Hoje, nós iremos meditar no capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Então, nossa meditação será na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. O texto vai dizer assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, nós vemos João exortando aquela igreja a não praticar um tipo de amor. Ele mostra que existe um tipo de amor que o crente ele não deve de maneira nenhuma exercer, ele não deve de maneira nenhuma praticar. E ele vai mostrar também, além de ele falar desse amor que nós não devemos praticar, ele vai mostrar os motivos em que o crente ele não deve praticar esse tipo de amor a qual ele está tratando. E é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite, sobre esse amor com a qual João mostra que o crente nós que somos crentes não devemos praticar e o porquê que nós não devemos. No versículo 15, João ele vai dizer assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, nos versículos anteriores a esse, João ele dá segurança àqueles irmãos. Ele mostra àqueles irmãos de que eles tinham conhecimento e tinham comunhão com Deus, primeiramente por meio do perdão que eles haviam recebido de Deus. E isso era demonstrado por aquilo que eles tinham vivido e estavam vivendo com o próprio Deus, estavam vivendo em sua vida em Deus. E aqui ele continua a dar arma àqueles irmãos contra os hereges, exortando eles, dando uma exortação àqueles irmãos. Ele exorta aqueles irmãos, meus irmãos, a eles não amassem o mundo, a eles não amarem o mundo, nem aquilo que existe no mundo. Claro que quando João ele fala mundo aqui, ele não está se referindo à criação e tudo que existe na criação, a natureza, o planeta Terra, o mundo no sentido criação, os animais, tudo aquilo que Deus fez. Não, João não está se referindo a isso. Mas o mundo que ele se refere, meus irmãos, é todo o sistema de pensamento e atitudes humanas que fazem parte desse mundo, que fazem parte disso. Ou seja, é o sistema mundano caído, em que o pecado e Satanás governam. Meus irmãos, quando o João ele fala mundo aqui, ele está se referindo a todo o sistema pecaminoso que existe em nosso mundo, que existe em nosso dia a dia, em nosso planeta. E vemos aqui, meus irmãos, João dizendo que para eles
diante disso, fazerem o oposto daquilo que ele diz nos versículos 7 ao 11, onde lá ele mostra que mostra o amor que deve ser praticado pelos cristãos. Aqui ele mostra o tipo de amor que não deve ser praticado, que o crente ele não deve praticar. Meus irmãos, o crente ele não deve praticar, ele não deve amar o sistema mundano, não deve amar tudo aquilo que faz parte desse sistema, pois diferente do mundo no sentido criação, diferente da criação, da natureza, de tudo aquilo que Deus fez, esse sistema, meus irmãos, que governa o mundo e tudo aquilo que faz parte dele, de maneira nenhuma glorifica a Deus e é mergulhado no pecado. Se alguém fizer o oposto disso, João ele vai mostrar que se alguém amar ao mundo, João ele mostra que essa pessoa estará em sérios problemas espirituais. Ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a situação daqueles que amam o mundo. João aqui, meus irmãos, ele dá mais um teste àquela igreja contra os hereges, para que eles viessem diferenciar quem de fato tinha comunhão com Deus e quem não tinha comunhão com Deus, quem de fato era um cristão verdadeiro e quem não era um cristão genuíno. E ele mostra que a pessoa que ama o mundo e tudo aquilo que é no mundo significava que ela não tinha comunhão com Deus, que ela não tem comunhão com Deus. Ele diz que o amor do Pai não está nele. Simplesmente o amor de Deus ainda não chegou, o amor de Deus não está nessa pessoa, o que configura logo uma falta de comunhão com Deus. Ele está dizendo: olha, aquele que ama o mundo de maneira nenhuma tem comunhão com Deus. É isso que João ele mostra logo nesse primeiro versículo 15 aqui que nós lemos. O que João mostra, meus irmãos, aquela igreja, como os hereges não eram pessoas a serem imitadas. Eles não deviam imitar aqueles que amavam o mundo, pois eles não tinham comunhão com Deus. E a prova disso era o amor que eles tinham pelas coisas do mundo. E isso, meus irmãos, é demonstrado por aquilo que aquelas pessoas defendiam doutrinas que negavam a encarnação de Jesus Cristo e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, defendiam filosofias que eram opostas à fé verdadeira, e por defenderem uma vida entregue ao pecado, e defendiam também uma vida entregue ao pecado. Tudo isso, meus irmãos, provava que eles amavam o mundo, pois todas essas coisas que os hereges defendiam ali naquela época provém de um sistema mundano caído, provém de um sistema caído em pecado, e por isso eles estavam longe de Deus. Então João mostra que aqueles irmãos deviam fazer o oposto disso. Eles não deviam amar o mundo. Se aqueles que estavam longe de Deus, ou se aqueles que estão longe de Deus amam o mundo, logo, meus irmãos, aqueles que têm comunhão com Deus, eles não devem de maneira nenhuma amar o mundo e tudo aquilo que existe no mundo, meus irmãos. Aquele que tem comunhão com Deus, ele não deve amar o mundo, não deve amar o sistema caído em pecado, não deve amar aquilo que governa o nosso mundo. Muito pelo contrário. Nos versos seguintes, ele vai mostrar o porquê que o crente ele não deve amar o mundo. Ele diz no verso 16: porque tudo aquilo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João ele é bastante claro no que ele está dizendo aqui. O crente ele não deve amar o mundo, porque as coisas do mundo não procedem de Deus. É isso que João ele diz aqui de maneira clara e bastante
objetiva. São coisas, meus irmãos, que não vêm de Deus. E pelo simples fato de não vir de Deus, então significa que é algo ruim, que é algo que não deve ser amado. É algo, meus irmãos, que não é bom, pois essas coisas, elas não trazem vantagem nenhuma para a vida espiritual de uma pessoa. E se elas não procedem de Deus, então significa, meus irmãos, que elas são aquilo que Deus não é. Elas são o oposto de Deus. Elas são aquilo que Deus não é, e são aquilo em que as coisas de Deus também não são. Por isso que o crente, ele não deve amar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é luz. É isso que o próprio apóstolo João ele vai dizer nessa carta, dizendo que Deus ele é luz. Assim, meus irmãos, as coisas que procedem dele também procedem da luz, são coisas boas. Por outro lado, meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo ele está nas trevas e as coisas do mundo procedem das trevas. São duas coisas, meus irmãos, totalmente opostas. Enquanto Deus, as coisas de Deus são da luz, o mundo, as coisas do mundo são das trevas. E as trevas e a luz, elas não se misturam. São duas coisas opostas. Se você ama uma, você não ama a outra. Você não ama a outra. Se você ama a luz, você odeia as trevas. Se você ama o mundo, você não ama a Deus. É isso que João ele nos mostra. Deus, meus irmãos, ele é oposto àquilo que existe no mundo. E isso é comprovado por tudo aquilo que existe no mundo. E João diz, e João mostra aquilo que existe no mundo. Ele diz que porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, que são todos os desejos da natureza pecaminosa e caída humana, são as inclinações que partem do coração do ser humano, meus irmãos, que partem do coração do homem, e que fazem eles buscar aquilo que é mal, aquilo que é errado e aquilo que é pecaminoso. Ele diz também os desejos dos olhos, que são as tentações, o sistema caído e dominado, meus irmãos, pelo pecado, dominado por Satanás. É aquilo, meus irmãos, que Satanás ele oferece ao ser humano. São tudo aquilo que é errado e pecaminoso, mas que cativa os olhos das pessoas, levando elas ao pecado. Um exemplo disso, Eva, ela pecou por causa dos desejos dos olhos. Ela viu o fruto proibido, encantou os olhos de Eva, levando ela ao pecado. E por último ele diz a soberba da vida, que é, meus irmãos, o orgulho existente no coração do ser humano e que leva as pessoas a seguirem o próprio coração, rejeitando a Deus e rejeitando também a vontade de Deus em busca daquilo que é pecaminoso, em busca daquilo que é errado, em busca daquilo que é mal e que está longe de Deus. É isso que existe no mundo. E nada dessas coisas tem a ver com Deus. Nada disso tem a ver com Deus. Tudo procede de um sistema caído nas trevas, caído no pecado, que é dominado por Satanás. E Deus, meus irmãos, é totalmente oposto a essas coisas. Deus é totalmente oposto a tudo isso que existe no mundo. E por essas, meus irmãos, essas coisas que estão no mundo não terem nada a ver com Deus, não terem nada a ver com aquele que criou o mundo, que criou a criação, e por essas coisas, meus irmãos, não terem nada a ver, e por não virem de Deus, e sim do mundo, os cristãos, eles de maneira nenhuma, eles devem amar essas coisas, porque são coisas que não provêm de Deus,
são coisas que não compactuam com Deus, são coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus é e com aquilo que as coisas de Deus são. Por isso, os crentes, eles não devem amar essas coisas. Ele mostra também, meus irmãos, que nós também não devemos amar o mundo, porque tudo aquilo que há no mundo é superficial, tudo aquilo que há no mundo passa, mas as coisas de Deus não. As coisas de Deus são eternas. O verso 17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, ele mostra que o amor pelo mundo, meus irmãos, e por as coisas que há no mundo, é um amor que são por coisas que não durarão, é um amor por coisas que são superficiais. O mundo passa, aquilo que está no mundo, meus irmãos, é passageiro. Os prazeres, os desejos que o mundo ele oferece, que tem oferecido, eles também são passageiros. Um dia, meus irmãos, mais ou menos, mais dia menos dia, tudo aquilo que o mundo oferece passa. Se o mundo ele oferece dinheiro, meus irmãos, um dia o dinheiro vai embora, seja ou você perdendo tudo, ou então em seu leito de morte. Se o mundo oferece desejos carnais, pecaminosos, uma hora esses desejos, esses prazeres sexuais que o mundo oferece, passa, seja você pegando algum tipo de doença ou então no leito da sua morte, mas sempre passa. Ele está dizendo, meus irmãos, que as coisas do mundo são coisas que só servem para jogar fora. É isso que serve, são passageiras, assim como o mundo é passageiro, e aquele que ama o mundo também será passageiro. A ideia que eu digo aqui, meus irmãos, que aquele que ama o mundo será passageiro, se refere, meus irmãos, àquele que não será salvo, àquele que será jogado fora no dia do maravilhoso juízo, em que Jesus Cristo, no dia maravilhoso em que Jesus Cristo ele vem e julgará todas as nações. E é isso que ele mostra, meus irmãos, quando ele diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que fazem a vontade de Deus, meus irmãos, são os mesmos que amam a Deus. São aqueles que não amam o mundo, mas amam a Deus. Pois o alvo do amor dessas pessoas, deles, vai em oposição ao mundo. João diz que eles permanecerão para sempre, ou seja, eles possuirão uma vida eterna. A vida deles não será jogada fora como a vida daqueles que amam o mundo, pois o mundo em algum momento ele será jogado fora, e aqueles que amam o mundo também serão, diferente daqueles que guardam a vontade de Deus, que esses não passarão, esses não serão jogados fora, pelo contrário, eles terão, meus irmãos, uma vida eterna, uma vida de gozo e alegria junto a Deus por toda a eternidade, em uma comunhão maravilhosa com Deus nos céus. Meus irmãos, o que João mostra aqui é que o amor ao mundo significa uma eternidade fora da comunhão com Deus. É isso que significa amar ao mundo, e que você passará a sua eternidade fora da comunhão com Deus, pois somente aqueles que amam a Deus e que fazem a vontade durarão para sempre. Aqueles que amam o mundo, meus irmãos, passarão como o mundo um dia passará, ou seja, a sua eternidade será longe de Deus. É isso que o mundo ele oferece, uma eternidade longe
de Deus. E por isso que os crentes, eles não devem amar. Eles não devem, de maneira nenhuma, praticar o amor pelo mundo. Amém? Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com tudo aquilo que a gente falou nessa noite? Primeiro, meus irmãos, aqui nós vemos que existe um tipo de amor que nós não devemos praticar, e esse amor é o amor pelo mundo. Esse tipo de amor, meus irmãos, é um amor que Deus, ele detesta. Deus detesta o amor pelo mundo. Deus, ele não quer que nós venhamos praticar esse tipo de amor. Ele não quer que os crentes, eles venham amar ao mundo. Deus, ele odeia o amor ao mundo. É o tipo de amor que Deus, ele detesta. Meus irmãos, amando ao mundo significa que nós não amamos a Deus, pois aquilo que o mundo é e aquilo que está no mundo não provém e está em oposição a Deus. O mundo, ele é totalmente oposto àquilo que Deus é oposto a Deus. E por serem duas coisas, meus irmãos, que não se juntam, Deus e o mundo, luz e trevas, não se juntam, não coabitam no mesmo espaço. Amar o mundo, amar um, significa não amar o outro. Então, se eu amo o mundo, significa que eu não amo a Deus. E se eu verdadeiramente amo a Deus, então isso significa que eu não amo o mundo. Aprendemos também, meus irmãos, que amar o mundo significa amar algo que mais cedo ou mais tarde passará. Significa amar algo que é supérfluo. Significa amar algo, meus irmãos, que é superficial. Significa, meus irmãos, amar algo que não traz benefício nenhum, que não traz nenhum benefício espiritual para a vida do ser humano, meus irmãos. Meus irmãos, o fim das coisas do mundo é nesse plano. Tudo que o mundo oferece acabará aqui, acabará nesse plano. Ele não traz nada além do que nós possamos receber dele aqui. No fim, meus irmãos, no fim, amar o mundo não nos levará a uma eternidade sem Deus. É isso que o mundo traz. O mundo não oferece nada além do que ele possa oferecer aqui. Não oferece nada além disso. Depois daqui, meus irmãos, o mundo, ele não oferece mais nada, a não ser uma eternidade longe de Deus. Por último, nós podemos ver que a nossa identidade diante de Deus, ou seja, aquilo que nós somos diante de Deus, é demonstrada por aquilo que nós amamos. Se amamos ao mundo, buscamos as coisas do mundo, significa, meus irmãos, que o amor do Pai não estará em nós. Significa que nós somos desconhecidos de Deus. E Deus, meus irmãos, ele não ama aqueles que ele não conhece. Ele não ama aqueles que ele não conhece. Segundo, meus irmãos, também, meus irmãos, se amamos a Deus, buscamos a sua vontade e não as coisas do mundo, o amor de Deus estará em nós. Nós temos uma comunhão com Deus. Deus, ele nos conhece se amamos a ele. E Deus, ele ama aquilo a quem ele conhece. Deus, ele ama. A nossa situação em relação a Deus, meus irmãos, é demonstrada por aquilo que amamos. Se nós amamos a Deus, então nós estamos em paz com Ele, nós temos comunhão com Ele. E se nós amamos ao mundo, então nós não temos comunhão com Deus e não estamos em paz com Ele. Aí talvez a gente pergunta: como eu sei se estou amando o mundo ou não? É simples, meus irmãos.
O que é aquilo? O que você tem buscado? O que é que você tem dado mais valor? Se você dá mais valor e tem buscado mais as coisas desse mundo, então você tem amado o mundo. Mas se você tem dado mais valor a Deus e as coisas de Deus, e tem buscado mais a Deus e buscado mais as coisas de Deus, então significa que você tem amado a Deus. Meus irmãos, a Bíblia já nos ensina que nós não podemos amar dois senhores. Não podemos. Não podemos. Nós não conseguimos amar dois senhores. O amaremos a um e aborreceremos o outro. É isso que a Bíblia nos ensina. Então não existe você amar a Deus e ao mesmo tempo amar as coisas do mundo. Não existe você dizer que ama a Deus, mas que dá mais valor e que busca mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Não existe isso. Não existe isso. Então, meus irmãos, que nós venhamos avaliar o nosso coração, que nós venhamos perceber se nós estamos amando o mundo ou amando a Deus, que nós venhamos analisar aquilo que nós temos dado mais valor e aquilo que nós temos mais buscado para a nossa vida. Isso demonstrará a quem nós estamos amando. Amém? Que Deus ele venha aplicar, meus irmãos, essa palavra em nossos corações, nos fazendo amar cada dia mais e mais a Ele, cada dia amar mais e mais a Ele, não a esse mundo. Amém? Meus irmãos, vamos orar agora encerrando. Nós queremos mais uma vez agradecer por você ter estado conosco essa noite, tá bom? Que Deus venha abençoá-lo. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por tua palavra, que o Senhor venha aplicá-la, Senhor, em nosso coração, e que nós, Senhor, não venhamos amar as coisas que existem nesse mundo, mas que nós venhamos amar, Deus, a Ti, que nós venhamos buscar, Deus, as coisas, Pai, que provém do Senhor, Pai. Senhor, guarda, Deus, todos aqueles que participaram desse trabalho por meio do YouTube, Senhor, acompanharam, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha estar guardando, venha estar livrando, Senhor, de todo o mal a família deles, que o Senhor venha estar, Deus, se revelando cada dia mais e mais a cada um. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima quinta. Que Deus os abençoe.